Você vai conhecer nesse vídeo bons projetos para você estar aprofundando seus estudos, que são projetos que têm baixa capitalização e faz parte de um ecossistema muito rico que está apagado nesses últimos momentos do mercado cripto. Então você vai conhecer alguns casos de uso que utiliza o Substrate da Polkadot. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje vamos voltar a falar sobre o ecossistema da Polkadot, porém aprofundando e se aventurando um pouco mais nos projetos que estão sendo construídos em cima do Substrate da Polkadot. Realmente, os famosos casos de uso do ecossistema da Polkadot. Então já prepara o bloco de notas, porque vai ter muita informação de qualidade e bora de conteúdo. Então bora lá, família. Primeiramente, antes da gente aprofundar nesses casos de uso do ecossistema da Polkadot, vamos dar aquela recapitulada, assim como já conversamos em outros conteúdos da Polkadot. Primeiro, a Polkadot ela não é uma blockchain de primeira camada, então ela não compete, por exemplo, com uma Avalanche da vida, ela não compete com uma Ethereum da vida, com uma BNB, ela compete com o setor de interoperabilidade, por assim dizer, ou chamado por muitos de camada zero. Então ela compete diretamente com a Cosmos. A Cosmos tem uma arquitetura parecida aí de sua blockchain. Então, hoje a Polkadot em si, ela não compete nesse nível e ela compete no setor de interoperabilidade, então ela traz um produto ali de comunicação e segurança. Aí eu, por exemplo, como desenvolvedor, consigo construir uma blockchain de primeira camada em cima dessa camada de estrutura de segurança, junto ali com esse setor de comunicação. Então, é dessa maneira que funciona um pouquinho a Polkadot. Tanto é que tem essa famosa imagem ali que descreve um pouquinho como é que funciona o ecossistema. Então, a Polkadot, como todo mundo conhece, é a Relay Chain, por assim dizer. Então, é o setor de comunicação e que também trabalha a segurança ali da galera que faz o stake de DOT. E tem a Parachain, que seria as blockchains que são construídas em cima ali desse ecossistema. E as Parachains que são construídas utilizam o Substrate da Polkadot, que é como se fosse, família, o software para construir blockchains dentro do ecossistema da Polkadot. Então, por isso que quando a gente vai olhar os projetos que está utilizando ali o Substrate da Polkadot, são esses projetos que foram construídos utilizando esse software, tá bom? Isso dali é numa linguagem para simplificar ao máximo para vocês, tá bom? Mas de qualquer forma, o ecossistema da Polkadot, você construir uma blockchain, tem benefícios, obviamente. E ainda é bacana porque uma parachain, utilizando toda essa infraestrutura da Polkadot, ela pode ser, entre aspas, o que ela quiser. Por exemplo, ela pode ser uma blockchain de economia de token independente, então ela pode utilizar de toda essa infraestrutura da Polkadot e ter o seu token próprio da rede ali, da parachain exclusivamente. Ela pode ser uma parachain do sistema que vai utilizar ali o token DOT, vai ser construída outra coisa. Tem parachains de pontes que seria para atuar como se fosse uma ponte de comunicação com o ecossistema EVM da rede Ethereum, com outros ecossistemas. A gente tem hubs de parachain, a gente tem parachains de contrato inteligente, a gente tem cadeias de aplicativos que seriam as famosas app chains, construídas exclusivamente ali para uma única aplicação. Então imagina só, uma Uniswap da vida vem construir aqui uma parachain dentro da Polkadot, só que essa parachain é só para Uniswap, então você não vai entrar dentro da parachain e vai procurar uma Uniswap lá dentro. Mas também tem essas parachains. Então é bem bacana que com uma única infraestrutura, que é a Relay Chain, uma parachain pode ser o que ela quiser. E ainda para acrescentar, é muito bacana, família, quando você vai entendendo um pouquinho mais sobre o ecossistema da Polkadot e você concorda com essa afirmação que você encontra de inúmeros estudos ali da própria Polkadot, pois as parachains, elas são como estados-nações digitais, porque cada parachain pode ter a sua comunidade, regras, economia, governança, tesouraria, relacionamento com outras redes e assim vai. Então, para um desenvolvedor, uma parachain te dá uma liberdade muito grande de construção, aproveitando de uma infraestrutura bastante robusta, coisa que a gente não vê numa rede Ethereum da vida. A gente vê que as maiorias das redes segunda camada são tudo uma cópia da outra, praticamente. E não é uma crítica severa à rede Ethereum, pois quando a gente fala de adoção, as pessoas hoje constroem muito mais lá dentro de uma rede Ethereum da vida. Então, o ecossistema da Polkadot, ele é muito brabo em questão de ferramentas e o que ele proporciona para os desenvolvedores. Porém, em adoção é um pouco complicado, porque eles têm alguns mecanismos que está passando por um processo de atualizações e evoluções, como o leilão de parachains, que muitas pessoas já conhecem do ecossistema da Polkadot, que está passando por mudanças também. Então, a gente já comentou sobre isso em outros conteúdos sobre a Polkadot. Vou deixar tudo na descrição para facilitar para vocês,
porque hoje o foco é entender os casos de usos utilizando o Substrate da Polkadot. Bora lá, família. Primeiro projeto parachain que a gente vai conhecer, chamado de Frequency. É um projeto que passou por todo o processo de parachains. Então passou pela fase de teste, virou uma parathread, que é como se fosse uma testnet de uma parachain, tá bom? Passou ali pelo leilão final e hoje é uma parachain da Polkadot. Recente, por sinal, tá bom, família? Ela tá aí desde 2022. E a gente tá observando que é um projetinho que vem crescendo, mas assim, bem aos poucos, tá? É um projeto que aqui na tag das parachains.info, que seria um site só de parachains pra gente tirar as informações, ela tem a tag de privacidade, data e identidade. Por quê, família? A Frequency, lembrando daquele quesito que uma parachain pode ser o que ela quiser, a Frequency ela é uma parachain, ou seja, uma blockchain de primeira camada, que ela quer servir como se fosse de uma infraestrutura para aplicações de redes sociais descentralizadas. Então ela quer ser o principal protocolo de redes sociais descentralizada, mas onde a galera consegue ir lá e construir a sua aplicação. Então, eu como desenvolvedor, por exemplo, quero construir uma aplicação mobile de uma rede social nova descentralizada. Quero construir um novo Facebook. Cara, eu posso procurar uma infraestrutura blockchain como a própria Frequency para construir o meu produtinho. Então ela quer atingir essa massa, esse setor. Aí quando a gente entra na questão de privacidade, é por conta da programação dela, de identidade digital, porque essas aplicações ali de redes sociais descentralizadas traz isso. No final das contas, é um projeto bacana, de uma narrativa que na minha opinião não é uma que traciona muito forte aí no decorrer do avanço do mercado cripto, mas é um projeto pra gente ficar de olho. Não lançou o token e já tem a estrutura de distribuição desse token, eu já vi pessoas farmando o airdrop desse token, então é um projeto pra gente estar acompanhando, mas é mais um caso de uso que está construindo em cima do Substrate da Polkadot. Zeitgeist, família, segundo projetinho parachain da Polkadot, que é um caso de uso ali do Substrate que chama atenção. Na minha opinião, chama mais atenção do que o primeiro que a gente conheceu. Por quê? Essa aplicação, família, ela tá com a tag de oráculo, mas ela não é diretamente um oráculo do mundo cripto. Ela é uma parachain e pegando aquela analogia de ser uma parachain do que ela quiser, ela é uma parachain que vai construir uma aplicação específica e também ali outras pessoas podem construir a mesma aplicação utilizando o software da Zeitgeist. E você vai entender o que é. Vamos lá, abrindo o site, olha só, construindo um sistema onde a verdade vence. O que é isso aqui, família? É um mercado de apostas, resumidamente, tá? Porém, não é um mercado de apostas como um Tigrinho e uma Blaze da vida. É um mercado de apostas de previsões. Então, por exemplo, eu, Gustavo, vou montar em um contrato inteligente, porque no final das contas a gente tá falando do mundo cripto, em um contrato inteligente, uma aposta de quem vai emagrecer mais até o final do ano, eu ou o Lucas. Então eu monto lá o contrato inteligente, vocês podem ir lá apostar também. No final, quando sair ali até tal data, o peso meu ou do Luquinha, quem apostou em quem vai receber ali por conta do contrato inteligente. Então é uma aposta que a gente fez on-chain. Uma aplicação conhecida que ficou por conta de oferecer um produto como esse é a Polymart. Então a Polymart nesse ciclo cresceu bastante por conta das apostas da eleição presidencial lá dos Estados Unidos, que cresceu bastante dentro dessa aplicação. Então, por exemplo, essa aposta de quem vai ganhar as eleições dos Estados Unidos, aqui no Polymart, que é uma aplicação on-chain, juntou quase 900 milhões de dólares. E a eleição é só em novembro, então não duvido nada isso aqui passar de 1 bilhão de dólares. Então, essa aplicação de um mercado de apostas de previsões já ganhou uma atração muito grande. E esse projeto nem tem token, nem nada. Só ganhou por conta ali da questão da eleição presidencial. Ganhou a atenção, né? Então, poxa, a Zeitgeist, ela consegue oferecer uma aplicação semelhante, se não igual, porque ela tem a plataforma aqui do mercado de previsões, onde tem a previsão de preço ali do Shibinu, da Pepe, da galera que quer especular o preço do Bitcoin. Então seria já um mercado de apostas aqui dentro da Zeitgeist, mas além disso, ela oferece o SDK. O SDK é o kit de desenvolvimento de software. Então, se eu tenho uma plataforma ali, um site, e quero oferecer uma ferramenta de aposta de previsões, eu posso utilizar o kit de desenvolvimento da Zeitgeist, criar uma plataforma semelhante como essa, porém com o nome do Gustavo ali, por exemplo. Então é bem bacana, família. É uma parachain bem bacaninha. Porém, precisa de mais tração. A Polymart, por exemplo, atrai muito mais capital. E a Zeitgeist também já tem seu token. Hoje subindo 12%, mas é um token, cara,
de menos de 1 milhão de capitalização de mercado. Então é extremamente pequeno, nunca que seria uma dica de investimento, e ainda se você for querer conhecer esse token e até mesmo apostar, é uma fração muito pequena, cara. Se ele chega a 10 milhões de market cap, já é 10 vezes de valorização, e 10 milhões de market cap já é uma moeda muito pequena, família. Mas, além de tudo isso que eu falei, também chamou a atenção de alguns fundos de investimento. Então, fundo de investimento de Tier 2, que seria nível 2, Genblock, KR1, que seria fundo de investimento já conhecido, e tem outros menores aqui também, mas conseguiu arrecadar seus 15, 16 milhões de dólares. É muito bacana e mais um caso de uso do Substrate da Polkadot. Terceira parachain da Polkadot, família, Fala Network. Fala Network é um projeto já conhecido aí do mundo cripto. Muitos investidores já conhecem, porque quando lançou o seu token também fez um barulho interessante. Mas de qualquer forma, o que é esse projeto Fala Network? Ela puxa duas grandes narrativas, que é a inteligência artificial e DePIN, infraestrutura descentralizada. Quando a gente abre o site, já tem aqui a sigla AI Coprocessor. O que a Fala Network faz? O que é esse AI Coprocessor? Família, ela é como se fosse uma camada de processamento. No final das contas, blockchains são software de computadores e processamento vem do poder computacional para rodar esse software. Então, muitas blockchains, às vezes, têm o custo alto por conta desse processamento dela. Uma rede Ethereum aí da vida tá aí por conta disso, tá? Só que a gente tem projetos que auxiliam nesse processamento para reduzir os custos, entre outros aspectos ali de funcionamento da blockchain. Então, no caso, a Fala Network, ela é uma rede de processamento, mas ela tem outras ferramentas também de inteligência artificial e também DePIN. Mas só para você entender, família, hoje a gente tem projetos também que auxiliam no armazenamento do mundo cripto. Uma Celestia da vida, uma Engineer da vida, ela auxilia também no armazenamento. A Fala Network é do processamento, no caso, a Ecoprocessor. Então, por isso que eu utilizei essa analogia. Então, é um projeto que auxilia outras blockchains no resumo da obra. Também tem ferramentas de inteligência artificial para auxiliar nesse processamento, mas também ela tem ferramentas de inteligência artificial para criar APIs de comunicação com aplicações de fora do mercado cripto, com as blockchains, entre outros aspectos. Então é por isso que eles falam integração fácil, inteligência artificial e também com o mundo Web3. Então eu posso construir, por exemplo, um sistema de notificação para quando minhas pools sair do range, utilizando inteligência artificial na Fala Network. Cara, sim, eu posso construir isso. Então é bem bacana isso daí também, família. Além de que eu consigo criar minis agentes de inteligência artificial. Tá aí mini chat GPTs, que seja exclusivamente para o mercado cripto, que seja exclusivamente para uma aplicação que eu tenho aqui dentro do mercado cripto, mas eu quero construir um mini agente de inteligência artificial, eu posso utilizar a infraestrutura da Fala Network. E além disso também, família, lembra que eu falei que ela é da categoria de DePIN? Também, para ter todo esse processamento em sua rede, ela utiliza também redes de computadores descentralizadas. Eu consigo fornecer poder computacional do meu computador que está aqui em casa para Fala Network. Então, se eu venho aqui em Network, por exemplo, ó, Compute to Earn, eu posso disponibilizar o poder computacional. Então, cara, tudo isso fez a Fala Network chamar uma atenção. Tanto é que, como ela tem o seu token lançado, com a alta que a gente teve do mercado ali muito forte, ela subiu muito bem junto por conta dessas duas narrativas que ela se abraça, né? Mas é um projeto que tem menos de 100 milhões de capitalização de mercado. Então, também geminha de alto risco. Quem gostar ali vai se aprofundar sobre o projeto. Também tem fundos de investimento que aportaram. Ela conseguiu arrecadar 10 milhões de dólares. Então, assim, é um projeto muito bem posicionado, utilizando o Substrate da Polkadot. Quarto projetinho, família, chamado de NeuroWeb, e originalmente ela tinha o nome de Orange Trail. Aí, por conta de mudanças na governança, mudou até o nome, tá? Então, o projeto NeuroWeb é uma parachain da Polkadot que tem um caso de uso bem diferente. É interessante isso daqui. Ela se comporta como se fosse uma camada de dados. Então, eu, por exemplo, quando eu vou procurar, sei lá, dados para minha inteligência artificial, a NeuroWeb pode ser uma opção onde eu vou procurar alguns dados para alimentar a minha IA, ou até mesmo outros tipos de ferramentas, mas ela quer funcionar como se fosse uma camada de dados. Tanto é que tem algo aqui que ela chama como se fosse mineração de conhecimento, onde, por exemplo, eu criei uma inteligência artificial. Esse banco de dados que essa inteligência artificial minha criou, ficou muito bacana. Então é um dado que eu gostaria de compartilhar, ou até mesmo monetizar. Então eu poderia chegar aqui na NeuroWeb, disponibilizar o dado da minha inteligência artificial que eu criei, que ficou pica, e em troca eu receberia alguns tokens web. Com isso, ela alimenta ainda mais a camada de dados dela para outros usuários e solicitar alguns tipos de dados para ela, e eu também fui recompensado com esse dado que eu criei do meu banco de dados da minha inteligência artificial.
Então é bem bacana isso daí, família. Eu acho que projetos assim tendem a crescer ainda mais, não só como ferramenta, mas às vezes até os tokenzinhos deles podem chamar uma atenção. Hoje, ativamente, a gente tem, por exemplo, como se fosse o Midjourney da NeuroWeb. É através do Twitter, então eu até separei aqui no white paper, eu posso, por exemplo, marcar o arroba do chat DKG, que é essa ferramenta de imagens aqui da NeuroWeb, através de um prompt de comando, pedir para ela gerar uma imagem. Aqui tem até a tabela de classificação de ranking que teve na época, mas é uma ferramenta que ainda está ativa. Então ela gera uma imagem como se fosse o Midjourney. Só que a galera, no final das contas, ela está alimentando o banco de dados dessa inteligência artificial. E ela tem outras categorias que ela quer trazer, como o setor de The Science, que seria o setor de ciência descentralizada, o setor de fintechs, de construção, sustentabilidade, Web3. Então é uma ferramenta que tem muita coisa para crescer ainda e ela é utilizando o substrate da Polkadot. Ela já tem seu token também. Token hoje tá metendo quase 20% de alta, mas é um projeto de menos de 10 milhões de capitalização de mercado, né, família? Então, mais uma blockchain utilizando o substrate da Polkadot, que tem um caso de uso totalmente diferente de uma para outra. Trust Network, família, sexto projeto ali de parachain da Polkadot que a gente vai estar conhecendo, e a Trust Network já é um pouco mais conhecida. Eu acredito que muitos que estão acompanhando já conhecem, assim como a Fala Network. É um projeto que muitos também já consideram da narrativa de Depin uma geminha. Então, aprofundando, o que é esse projeto? Como é um projeto de infraestrutura descentralizada, com essa infraestrutura descentralizada, ela quer oferecer soluções de armazenamento para diversos clientes aí do mundo cripto que tem a demanda por armazenamento. Então, só para um melhor entendimento, eu, por exemplo, Gustavo, tenho meu computador aqui com bastante armazenamento, só que eu utilizo nem metade dele, para falar a realidade. Então eu posso procurar meios de estar monetizando esse armazenamento, esse hardware de armazenamento que eu tenho ocioso aqui em casa. Então eu posso procurar a Crush Network, oferecer o armazenamento que eu tenho aqui, então eu conecto na rede da Crush Network para disponibilizar esse armazenamento para eles, e em troca eu receberia alguma quantidade de tokens. Então projetos de Depin têm essa premissa, só que no caso da Crush Network, ela está exclusivamente no setor de armazenamento. Então, abrindo aqui o site dela, ó, a gente já começa. Complete sua jornada Web3 com armazenamento descentralizado. Então, olha a capacidade que ela tem de armazenamento hoje, por conta ali da galera que fornece armazenamento para ela. Nós distribuídos, seria, por exemplo, se eu quero fornecer meu poder computacional, eu iria ter que rodar um nó no meu computador. O software que faz eu conectar na rede da Crush, tá bom? Depois disso, ela capacita por meios da centralização, então essa infraestrutura Depin aí que eu falei para vocês, descentralizada, tem alguns meios de comunicação que ela garante, como IPFS, interoperabilidade, até mesmo comunicação com outras blockchains. Depois aqui para baixo, a gente já começa a ver, por exemplo, os casos de uso para cada cliente. Então, pode ser uma hospedagem de uma aplicação descentralizada ou até mesmo um site, armazenamento NFT, porque para vocês que não sabem, o contrato NFT que está numa blockchain Ethereum da vida, no final das contas, o que fica na rede Ethereum é o contrato inteligente. Às vezes, a imagem que você vê ali dos Bored Apes da vida, esse armazenamento não fica na blockchain da Ethereum, fica em uma outra blockchain que poderia ser uma Crush Network, ou até mesmo uma aplicação centralizada, de uma empresa centralizada. A gente tem armazenamento de arquivos públicos, aí sim seria uma solução, por exemplo, a nível de uma adoção que uma grande empresa estatal, ou até mesmo governos iriam utilizar uma Crush Network da vida, ou até mesmo mídias sociais descentralizadas, arquivos criptografados, que seriam ali de grandes aplicações, e até mesmo games no final das contas. Então, para você ver que a Crust, por mais que ela é uma aplicação de armazenamento, os produtos que ela oferece conseguem atingir diversas demandas, não só do mercado cripto, e até mesmo de fora do mercado cripto. E como ela tem o seu token, muitos curtem especular. Tem investidores grandes por detrás, pô, DWF, Bitscale, MapleBrook, essa IOSG são fundos de investimento grande, a gente não consegue ver a quantidade de dólares que eles arrecadaram, mas de qualquer forma é um token de menos de 10 milhões de capitalização de mercado. Por isso que muitos consideram uma gema, mas graficamente a gente vê que tá meio esquisito, né? Como não é um token de hoje, passou por mudanças e tá aí há algum tempo, hoje tá naquela característica de fundo quase morte. Olha, vários casos de uso brabo do ecossistema da Polkadot e até algumas gemas que você tá conhecendo aqui. Então deixa o like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho, e também comente aqui embaixo outro projetinho que você acha que faltou a gente estar citando dentro do ecossistema da Polkadot. Sétimo projetinho, família.
parachain chamada Integrity. É uma parachain que recentemente até comentaram no canal, porque é um projeto de baixíssima capitalização, que tem um potencial muito grande, mas, nesse caso, ele é um projeto no setor de privacidade. Ela é uma blockchain que quer auxiliar no processamento com segurança, principalmente de dados pessoais, dados comerciais, dados que exigem a confidencialidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de advocacia, quero enviar um arquivo com segurança para o juiz tal. Às vezes eu poderia utilizar o protocolo da Integrity para garantir que esse dado real chegue com segurança, confidencialidade e até mesmo ali, família, com certo tipo de velocidade para o usuário final. Então, a Integrity quer trazer uma solução desse jeito. É bacana no final das contas. Porém, na minha opinião, projetos como esse, eu acho que vai demorar ainda para tracionar no mercado cripto. É uma solução bacana, mas eu não acho que é agora que a gente vai ver essas soluções explodirem. Então, até mesmo no site, quando a gente chega, Integrity é quando a privacidade e a segurança encontra com a velocidade e escalabilidade. Meio que resumindo tudo isso que eu trouxe para vocês, tá bom? O projetinho já tem a sua cripto, é uma cripto que tem menos de 1 milhão de capitalização de mercado, então extremamente arriscado, tem fundos de investimento por detrás que estão apoiando esse projeto, arrecadou 2 milhões de dólares aí da própria OKEx, FBG, entre outros fundos de investimento, mas assim, novamente, nunca que isso aqui seria uma dica de investimento, até porque eu não acho que é uma narrativa que vai explodir. Porém, se um projeto como esse, que tem menos de 1 milhão de capitalização de mercado, se chega a 10 milhões, a gente já está falando de 10 vezes de valorização. Oitavo projetinho, família, chamado de Polymac, também já tem a sua criptomoeda lançada, a gente vai passar por ele no final das contas, mas no resumo da obra, família, o que é esse projeto? É um projeto DeFi, só que ele é um projeto de financiamento. O que quer dizer isso? É como se fosse projetos de crowdfunding. Então, eu, por exemplo, quero lançar a minha startup, ou até mesmo quero lançar meu novo produto dentro do mercado e preciso de financiamento. Eu posso ir na Polymac, disponibilizar minha proposta toda bem detalhada e às vezes você que acessa a Polymac porventura, cara, você pode ir lá e apoiar meu projeto com uma quantidade de dólares. Então, é um projeto que traz esses financiamentos descentralizados através de contrato inteligente. É bacana? É bacana, mas como narrativa para investimento, eu não acho que tenha tanta atração. Então vamos lá, ó. Se a gente chega aqui no próprio site, ele solicita a KYC para a gente estar participando, entre outros aspectos, mas no resumo da obra é isso que eu falei para vocês. Quando a gente abre o DEP dele aqui, olha só, a gente tem esse Mandala Chain, que é uma rede de game, por exemplo, que subiu sua proposta lá, conseguiu captar 87 mil dólares. A gente tem essa Impact Scope, que é outra aplicação, conseguiu arrecadar 100 mil dólares. Esse Goten, se não me engano, vai vir ainda, ó, Coming Sun. Então, é uma plataforma descentralizada que eu consigo financiar outros projetos. Obviamente, em troca, eu recebo algumas recompensas por conta disso, entre outros aspectos, mas no resumo da obra, a Polymac está utilizando o Substrate da Polkadot para construir esse tipo de Dap Chain. Bacana no final das contas, família. Já tem o token também lançado, conseguiu chamar a atenção de alguns investidores, mas nada absurdo. Tanto é que até o gráfico dela, eu acho que é o mais feio que a gente visualizou até agora de todas as parachains que a gente conheceu. Tanto é que não tem nem a capitalização de mercado dela disponibilizada. Então é um projeto extremamente pequeno, com uma proposta de ferramenta interessante, mas na minha opinião, dentro do mercado cripto, a gente tem outros produtos que chamam muito mais atenção. Mas ainda assim, é um caso de uso bem interessante para o Substrate da Polkadot. Próximo projeto parachain, família, chama Invarsh, tanto faz, do jeito que você quiser chamar, como outros ali que a gente já deu uma olhadinha. Mas no caso, essa parachain da Polkadot, família, ela é uma blockchain específica para uma Dap Chain, então ela foi criada somente para a solução aí, Invarsh, e é um projeto onde você tem a possibilidade de criar uma DAO. Tanto é que você vem aqui no site, a característica principal é The Filters is DAO. DAO, para quem não sabe, é uma organização autônoma descentralizada. Então, é como se fosse empresas que são geridas por contratos inteligentes. A gente tem grandes empresas no mercado cripto que não tem dono, é uma DAO praticamente. Então, é bem bacana isso. Então, com a Invarsh, que é essa solução, eu consigo criar minha própria DAO. Imagina só a DAO do canal Insalubres. Então, eu posso utilizar o protocolo deles para estar criando essa DAO. Então, olha só, em Minage, creates a DAO, vamos até traduzir aqui só para você entender. Então, cria uma DAO em apenas alguns cliques, divida o poder do voto entre tokens fungíveis, que seria NFTs, ou outras contas individuais. Então,
toda a ferramenta que você necessita para criar uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, cara, a Invarch, ela daria essa solução para você. Não tem o token lançado ainda, chamou a atenção de alguns fundos de investimento até conhecido no mercado cripto, arrecadou aí quase 2 milhões de dólares, HTX está investindo, Waterdrip está investindo, Gate.io está investindo, então é um projeto que chama atenção. Pessoalmente, não é uma narrativa que me atrai. Eu acredito que tem outras que chamam mais atenção. Mas como ferramenta, cara, DAO não vai acabar. Então a tendência, conforme for crescendo, se as próximas DAOs utilizarem Invarch como solução, poxa, é um excelente caso de uso aí do Substrate da Polkadot. Próximo projetão, chamado Nodle, família. Projeto bem interessante. Vamos lá. Ele está dentro da narrativa de DePIN. Essa parachain da Polkadot, ela quer trazer uma rede descentralizada de dispositivos para servir como infraestrutura para dispositivos de IoT conseguir se conectar a baixo custo de conexão e também com privacidade e segurança. Só para você entender melhor, família. O que seria um dispositivo IoT? Um dispositivo de internet das coisas, Internet of Things, por isso IoT. É como se fosse aqueles dispositivos que se conectam com a Alexa. Então hoje a gente tem interruptores automáticos, a gente tem luzes automáticas, onde às vezes só precisa estar conectado na internet para funcionar. Mas, como tem essa dependência muito grande da internet, hoje tem projetos que querem construir uma rede alternativa à rede de internet para esses dispositivos estarem se conectando. No caso, a Nodle, ela vai aproveitar de uma infraestrutura de tecnologia Bluetooth que você tem no seu celular para esses dispositivos de internet das coisas estar se conectando de qualquer lugar. Obviamente, como a gente mexe com redes, aí tem a questão da segurança, privacidade. Então, por isso que é um projeto que eu acho que tem tudo para dar certo, tá? Ainda mais dentro dessa narrativa, a gente vê os principais lugares do mundo que tá utilizando com força ali essa aplicação. Tem alguns parceiros relevantes, ele também ali tá na Zcash, que tem a parceria com a Filecoin de armazenamento, e até mesmo com rede social descentralizada, e até mesmo com um dos principais projetos dentro da narrativa de IoT. Por mais que é uma narrativa meio apagada e foi substituída pela DePIN, poxa, é um grande projeto que se destacou dentro dessa narrativa. Olha só quantos holders também tem desse projetinho, porque tem o seu token já disponibilizado. Hoje cai nos seus 8%, mas surfou muito forte junto com a narrativa de DePIN. Então eu acho que é um projeto que a gente tem que dar uma atenção. Recebeu a atenção de um fundo de investimento grande, como a MapleBook, mas não soubemos quanto que foi que eles arrecadaram de dinheiro mesmo, mas é um projetinho, cara, que tem 8 milhões de capitalização de mercado. Se chega a 80 milhões, que não é nem 100 milhões de capitalização de mercado, já é o 10 vezes de valorização. Então pode sim ser uma possível geminha de DePIN que está utilizando o Substrate da Polkadot ali na sua construção. Por último, não menos importante, a gente vai conhecer a Hyperbridge, que no caso ela é uma parachain que ela foi construída exclusivamente para ser uma bridge. Então é uma bridge chain, igual a gente conheceu ali na questão do que as parachains vão escolher no que elas vão ser, tá bom? Então ela é um protocolo como se fosse uma ponte de comunicação com outras blockchains. Então, no resumo da obra, é uma ponte que utiliza outros protocolos de segurança ali para garantir melhor confiabilidade, mas a comunicação com outras redes é o que importa. Então, atualmente, elas comunicam com a Arbitrum, com a Ortis, com a Base, com a BNB e com a Polygon. Em breve vai vir com a Ethereum e ela é construída em cima do Substrate da Polkadot, tá? Ela tem taxas mais baratas, então é um projeto que vem crescendo aos poucos. Também chamou a atenção de alguns fundos de investimento, tá? Nada super absurdo, mas pelo menos ela conseguiu arrecadar uns 2,5 milhões de dólares da Web3 Foundation e dessa Skytail, que eu já confesso que não conheço, mas de qualquer forma, é um caso de uso de parachain da Polkadot que foi criado exclusivamente para servir como se fosse uma bridge, então é bem bacana. Então essas foram 12 parachains diferentes que você conheceu no vídeo de hoje, e uma coisa que é bem bacana dentro do ecossistema da Polkadot é que o ecossistema permite ali qualquer desenvolvedor criar a sua blockchain do jeito que você quiser. Cada blockchain que a gente conheceu hoje é totalmente diferente uma da outra, coisa que a gente não vê exclusivamente acontecer no ecossistema da rede Ethereum, onde todas as blockchains de segunda camada têm a mesma cara, funciona praticamente da mesma forma, e a única coisa que atrai a gente colocar o capital é as grandes aplicações que a gente tem lá dentro. Agora, dentro do ecossistema da Polkadot, a gente tem grandes ferramentas que traz uma versatilidade muito grande pra gente, mas em termos de adoção,
precisa de muito mais. Então a gente vê que a demanda pelo produto dentro do ecossistema da Polkadot precisa crescer. E é isso que eu vejo que vai ser um fator decisivo com essas grandes atualizações que a Polkadot está entregando. Por isso, já recomendo você aprofundar um pouco mais seu conhecimento nos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, que a gente falou muito mais sobre essas grandes atualizações que tem dentro do ecossistema da Polkadot. Então esse é mais um vídeo exclusivo para contemplar junto esses conteúdos que a gente trouxe para a Polkadot, para vocês se aprofundar um pouco mais nesse ecossistema, mas é claro que a gente sempre vai ser o máximo sincero para vocês com a nossa opinião. Mas de qualquer forma, deixe esse like que ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. Também se inscreva aqui no canal, a gente está ativamente de domingo a domingo procurando trazer o melhor conteúdo sobre cripto para vocês. Um forte abraço, falou!